Eu não sei mais quem está aí, não consigo ver direito aqui, mas vamos então comentar o principal fato primeiro, né? O que aconteceu, o que foi falado. Bem-vindo, Sirvani, muito bem-vinda. O que foi falado, né? Houve uma reunião chamada das comunidades eclesiais de base, que infelizmente é um antro da teologia da libertação, né? É uma heresia marxista, comunista, infiltrada na igreja, que deturpa tudo que é católico, tudo que é da igreja. E uns cidadãos falaram o seguinte, né, nessa reunião. Disseram que algumas coisas que eles precisam fazer, né? E entre esses pontos colocaram celebrações sem o padre. E também colocaram em outro lugar que tem muita missa e eles precisam ter algumas celebrações sem o padre para que mulheres possam celebrar, porque na missa só o padre homem, então não tem uma igualdade, precisa que a mulher possa também celebrar. Então foi falado isso, se você não acredita, tem vídeo comprovando, falaram isso. Precisamos ter menos missas e mais celebrações. Gente, primeira coisa disso tudo a gente tem uma comunidade aqui que fica esperando para ter missa, que tem missa uma vez por mês. E o resto dos outros dias são celebrações da palavra, né, com o diácono. Em outros lugares tem missa uma vez por ano. E aquele povo tem sede da Eucaristia. E essa fala é uma fala totalmente ideológica, né? Imagine só. Em nome de uma ideologia, de uma igualdade, deixar de celebrar a missa, de celebrar a Eucaristia, para que uma mulher celebre, ou para que os leigos celebrem, só para ter essa falsa igualdade. Tá travando muito aí, gente? Me diz aqui no meu aqui parece que tá normal, mas me falem aí se a live tá funcionando aqui. A internet tá no máximo aqui, né? A internet está funcionando certinho aqui. 1-0 para o Palmeiras. Muito bem. Talvez seja internet aí, mas alguém pode me falar se está funcionando bem a live, né? Para que eu possa continuar falando. Foi falado isso. Duas coisas. Uma pessoa falou que precisava ter menos missas para que tenha mais mulheres celebrando, e outra pessoa falou que precisava ter missas sem o padre. Está o quê? Está travado? Está travando? Está funcionando? Pode me falar, porque aqui está bem ruinzinho, gente. Também não estou vendo, nem sei se alguém está vendo aqui. Me fala se dá para ouvir. Eu não posso fazer nada, a internet está 100% aqui, gente. Não sei o que posso ser feito. Enfim. Tá bom? Então tá bom. E a outra pessoa queria que mais homens leigos, não só homens, né, leigos, estivessem na celebração para ter essa igualdade. Olha isso aqui, absurdo, né? Uma pregação de igualdade. Isso é uma ideologia pregada, um falso moralismo, né? Uma falsa ideia de que desse jeito nós vamos colocar igualdade entre homens e mulheres, ou desse jeito nós vamos... A pessoa está menosprezando a Eucaristia, Jesus Eucarístico, para colocar ideologia no centro. Isso é herege e isso não tem nada de igreja católica, né? Bem-vinda, Egiane, Manuel. Imagine então, se você quer essas porcalhadas que vocês querem, né? Eles da SEBS, então que eles criem uma igreja deles lá, inventem o jeito que eles querem de inventar, de fazer as coisas, façam de conta que são católicos, mas não se digam católicos. Infelizmente, tinha bispos, tinham padres ordenados naquele lugar, e muitos são da teologia da libertação. E eles estão menosprezando o valor da Eucaristia. A Eucaristia, aqui eu estou lendo ali, tá a minha cola. A Eucaristia foi instituída pelo próprio Cristo na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia, aonde ele representava aquilo que ele ia cumprir na cruz.
Então ali era a primeira missa. A cruz é o auge. E depois ele fazemos isso em sua memória desde então, para lembrar o seu sacrifício na cruz. A Eucaristia, este é o meu corpo que será dado, será entregue por vós. Este é o meu sangue, que será sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Tomai e bebei, tomai e comei. Lá antes, Jesus tinha dito, né? O meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Tudo que Jesus pregou e usou de simbologia, ele deixava bem claro que era uma parábola, um símbolo. Mas quando Jesus fala que quem não comeu o meu corpo, que não bebeu o meu sangue, não terá a vida em si. E ele fala, quem não comeu o meu corpo, que não bebeu o meu sangue, não viverá. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue viverá eternamente. Ele vai dizer a palavra, meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Então ele deixa claro que ele não está usando de um símbolo. E ele ordena, ou seja, ele dá a ordem, um sacramento aos apóstolos. A partir de agora, façam, vocês, apóstolos, façam isso em minha memória. Os apóstolos faziam isso em memória de Jesus. Isso o quê? A celebração do pão e do vinho. Depois dos apóstolos, os bispos continuavam essa celebração. Os ordenados dos bispos, depois os presbíteros, que a gente chama de padre. Então, aquilo é o corpo de Cristo. Corpo, alma e divindade. Do momento que foi consagrado até o momento que foi consumido. E, infelizmente, não tem dado o verdadeiro valor àquele que está ali. Pergunto para você, né? Santa Faustina vai falar normalmente assim, no diário dela, né? Quando ela chega no mosteiro, chega em algum lugar eucarístico, a primeira coisa que Santa Faustina faz é ir na capela visitar o Santíssimo. E ela diz sempre assim no seu diário: cheguei, cumprimentei o dono da casa e depois fui fazer as minhas atividades. Quantas vezes você chega talvez na igreja correndo para fazer alguma coisa e nem cumprimenta o dono da casa? Você passa pelo Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso, presente, e nem cumprimenta. Quantas vezes você passa na frente da igreja católica, sabe que ali dentro está o corpo, sangue, alma e divindade, Deus está presente ali, e você não faz nem sinal da cruz, uma reverência? Quantas vezes Jesus Eucarístico passa do seu lado durante uma celebração, uma missa, e você não faz uma referência? Porque você não deixou cair no seu coração que ali está a presença viva de Cristo. Como alguém pode querer qualquer outra coisa a não ser uma Santa Missa? A Eucaristia é o centro da vida cristã, da vida católica. O centro. Não existe mais nada mais importante para um católico neste mundo do que a Santa Eucaristia. Nada. Você está entendendo? Defender a Eucaristia é defender a Igreja. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí. Nós estamos numa aula combatendo as heresias faladas que foi falada nas SEBs, na reunião das SEBs, quando eles pediram missa, trocasse missa por celebração para ter leigos e mulheres celebrando. Uma ideologia no lugar daquilo que é o centro da fé. Então, eles estão tirando a Eucaristia, que é o centro da vida cristã, para colocar ideologia de igualdade, botar comunismo, botar pensamento humano, materialista, pecaminoso, contrário à fé da igreja, que a igreja já condenou mais de 100 anos e todos os papas condenaram essa heresia e essa ideologia demoníaca, infelizmente. Então, nós precisamos compreender o valor da Santa Comunhão. E precisamos passar isso para os filhos, para os parentes, para os amigos, primeiro com o nosso testemunho e segundo, primeiro com o testemunho. Como é o nosso testemunho? Passando à frente da igreja, sinal da cruz. Se alguém perguntar por que você fez o sinal da cruz, fala: ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro daquela igreja. Ali está Cristo, por isso eu fiz o sinal da cruz. Quando você entra na igreja, não é para fazer assim, ó.
Não, cara, você entrou na presença de Deus. Genuflexão, joelho no chão, sinal da cruz. Levanta. A menos que você tenha algum problema que não consiga, faça o máximo de flexão. Saiu da igreja, sinal, de novo, vire-se para o Santíssimo e genuflexão. Genuflexão significa dobrar o joelho, joelho no chão, pode ficar com o outro de pé e sinal da cruz. Respeito, as pessoas vão olhar e eu sou prova disso. Toda vez que eu saio da igreja, as pessoas estão saindo da igreja, elas veem o que eu estou fazendo ali, rapaz, elas viram e começam a imitar. As pessoas vão percebendo que se deve respeitar a igreja porque ali está presente a Eucaristia. Outra coisa na Santa Missa, dar o devido respeito. Não ficar conversando, não ficar de fofoquinha, nem antes, nem depois, nem durante. Eu me segurei muito, mas eu quis muito exortar essas irmãs e quando eu tiver a oportunidade eu vou conversar com elas. No meio na hora da oração eucarística, eu estava comungado de joelhos, estava em oração e as mulheres atrás de mim não paravam de falar, eu não conseguia me concentrar na oração. Ali é o momento mais sublime. Diversos corações estão se transformando em templo vivo da Eucaristia e nós devemos ter zelo e respeito por este momento, não ficar de papinho, de conversinha, gente. Eu vou ter que tentar dar um jeito de carregar aqui o celular, mas aqui não é um local adequado, né? Eu estou numa casa vazia aqui, mas vamos ver o que dá para fazer aqui, como que ele vai ficar. Qualquer coisa eu seguro na mão. Tomara que dê certo. Não caia, em nome de Jesus não caia. Se cair, eu levanto ele daqui de volta, amém? Então muitas pessoas vivem hoje fazendo más comunhões. O que são as más comunhões? Comungando em pecado mortal ou comungando de qualquer jeito, né? Vai brigando com a família, vai correndo para a missa. Gente, você está indo para a missa. A missa começa no nosso coração quando nós nos preparamos para ir à missa. A igreja nos pede algumas questões, tá? E eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, jejum eucarístico. Se você sabe que, 7h40 vai ser a comunhão, até às 6h40 não coma nada depois das 6h40. 7h30, a comunhão vai ser mais ou menos 7h30. É uma missa rápida. Então até mais 6h30 você come só até 6h30. Depois tenha 1 hora de jejum até a hora da comunhão, para que quando entre Jesus Eucarístico no seu corpo, ele vá para todos os lugares e você esteja limpo, né? Em jejum por 1 hora para que entre Jesus Eucarístico em você. É um respeito à Eucaristia. Então, 1 hora de jejum antes. Se for possível, 1 hora de jejum antes da missa. Isso é um respeito também, né? Vá preparado para a missa. Não vá brigando com o marido, com a esposa, brigando com os filhos que estão atrasados. Né? Cobrança, normal, beleza, mas vá com o coração preparado. Estou indo ao encontro de Deus. Deus físico, que estará comigo, dentro de mim. Outra coisa, se você vai na missa e você cometeu um pecado mortal, não comungue. Mesmo que doa muito, mesmo que você vai ficar muito triste, não comungue. Se confesse. Se tiver confissão antes da missa, puxa o padre para ele. Se não tiver, lá durante a semana, saiba, não comungue se você está em pecado mortal, tá bom? Já vamos entrar nisso. Santa Faustina vai dizer que durante uma missa tinha 6 irmãs e o padre celebrando a Eucaristia. E durante a celebração da Eucaristia, né, o padre então separou 6 hóstias, porque haviam 6 irmãs ali, junto com Santa Faustina, para receber a comunhão. Quando Santa Faustina recebeu a comunhão, ela recebeu 2 hóstias. E ela ficou meio sem jeito quando ela percebeu que tinha comungado 2 hóstias. E ela foi para o seu lugar, e aí o padre foi lá na reserva eucarística e pegou mais uma Eucaristia para trazer para aquela outra irmã que estava sem Eucaristia. E quando ela voltou para o lugar, Jesus falou com ela. E Jesus disse a ela: eu fiz de propósito, porque eu tenho nojo de entrar no coração dessa mulher, que era uma irmã, uma freira. E aí Santa Faustina pergunta: mas Jesus, por que isso? Porque ela me despreza. E aí a pergunta que eu faço para você, nas suas comunhões, quando você comunga Jesus, você faz a devida
ação de graças ou você o despreza? Você está recebendo Deus no seu coração. Muitas vezes você já vai de qualquer jeito, pega na mão que nem uma pinça e coloca na boca e volta para o seu lugar. Jesus não disse que tinha nojo porque ela estava em pecado mortal, porque ela tinha feito aborto, porque ela tinha feito qualquer coisa. Era uma irmã, uma freira, vivia em oração. Mas quando comungava Jesus, era indiferente. Era como se tivesse comido um pedaço de pão qualquer. O que nós devemos fazer logo depois que nós recebemos a Eucaristia? Ação de graças. Imagine que durante 15 minutos o corpo de Cristo estará correndo nas suas veias. Durante 15 minutos ainda haverá partículas de Cristo em você. E muitas pessoas fazem o quê? Se ajoelha, reza, sei lá o que elas rezam, que é tão rápido, Pai Nosso, Ave Maria, não sei, de qualquer jeito, senta no banco e fica olhando as outras pessoas comungar. Enquanto isso, Jesus correndo nas veias delas. E fica, às vezes, senta, começa a fofocar, conversar com a irmã do lado, e Jesus correndo na veia. Isso é uma falta de respeito, né? Um desprezo com Deus que está dentro de você. Quando você comunga, a igreja pede 15 minutos de oração, de ação de graças. Então, permaneça de joelhos. O padre vai dar aviso, o problema é dele, fica de joelhos. Os outros vão olhar para mim de joelhos. Dê o exemplo. Se te perguntarem por que você estava de joelhos, você fala, então, acontece que a igreja prevê que nós fiquemos 15 minutos em ação de graças, pois em 15 minutos Cristo está aqui, correndo nas minhas veias por 15 minutos após a comunhão. Então, eu preciso ter o mesmo respeito, né? Preciso respeitá-lo. Por 15 minutos está em ação de graças. Ação de graças é louvo, agradeço, bendigo o nome do Senhor, sinto-me feliz e grato. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está dentro de mim. Me sinto abraçado por Ele. Derramo os seus pés a minha vida, derramo no meu coração, no coração dele, choro com ele, abraço, é como se eu estivesse abraçando Jesus, é como se ele me acolhesse e nós dois fôssemos um só, porque é de fato isso, é uma comum união, nós nos tornamos um. E olha que coisa linda, então nós não podemos desperdiçar isso, essa oportunidade de se encontrar com Jesus. Quantas comunhões mal feitas tem feito na sua vida? Pare de fazer isso. Comece a valorizar a Eucaristia que você recebe. Receba com o coração limpo, com o coração preparado, um coração penitente, um coração desejante. Receba a Eucaristia com o coração pronto, como se você colocasse um trono de ouro e dissesse, agora senta aqui. Como se você colocasse no seu coração um ostensório e você colocasse Cristo vivo no ostensório para ser adorado por você lá dentro do seu coração, né? Não comungue em pecado mortal. Como eu falei já na outra aula, o pecado mortal é o pecado que nos leva para o inferno, é o pecado grave. O pecado mortal, ele nos faz ficar fora da graça de Deus. Ou seja, né? A ação de Deus, eu escolhi não quero o amor de Deus, eu quero o pecado. O pecado mortal é contra os 10 mandamentos, é o pecado que eu sei que é pecado e mesmo assim cometo, é o pecado que eu faço deliberadamente, por conta própria, sabendo, me preparo, planejo para fazer alguma coisa que não é boa e com a cabeça sabendo que é errado, eu vou lá e faço. Pecado mortal. Imagine então você pegar Cristo, né, e jogar no lixão. Pegar Cristo e jogar no lixo. Jogar no lixo como se fosse qualquer coisa. Já vi histórias de pessoas que Jesus caiu no chão, a Eucaristia caiu no chão e ficou um pouco de fragmento de sujeira do chão. E a pessoa pegou a Eucaristia e jogou no lixo. É pegar Jesus, você primeiro desrespeitou a forma de entregar a Eucaristia, deixou ele cair no chão sujo, e depois jogou no lixo a Eucaristia que é Cristo. E quanto tempo demorou até ser consumida aquela Eucaristia? Quanto tempo Jesus ficou no lixo, gente? Olha que absurdo. Estou tentando entender aqui por que ele está dizendo que não está carregando meu celular, né? Se está na tomada aqui, eu acho que está do lado errado isso aqui, ó. Agora vai dar certo, peraí. Não sai daí, agora acho que vai. Estou dando cenando para quem entra. Estou rezando para ele ficar parado aqui, ó. Mas tá difícil, né? Aí, ó. Também não tá carregando. Tá difícil de carregar. Vamos lá.
Deus abençoe, que não vai cair nem vai descarregar. Acho que essa tomada aqui não está funcionando, gente. Tomara que se der ruim, eu acho uma outra tomada aí para fazer isso. Amém? Mas vamos lá. O nosso Senhor Jesus Cristo é muito maltratado por nós. Ele se doa. A Eucaristia é uma doação total de amor de Cristo por nós e nós o tratamos de qualquer jeito. Não comungamos bem, né? Só damos a Cristo desgosto, né? Não respeitamos a Eucaristia, não respeitamos a casa de Deus. E tudo isso, Jesus é um ser humano, apesar de ser 100% Deus, lembra que eu falava? Ele é 100% homem. E ele sente isso no seu coração, isso fere o seu coração, isso marca. É como se nós estivéssemos lá dando uma chibatada em Jesus, e Jesus dizendo que nos ama e nós devolvendo o pecado, né? Isso entristece Jesus. Muitas coisas acontecem dessa forma. Por isso Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque. Eu quero que você que tenha dúvidas ou comentário, pode comentar aqui, tá bom? Quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, ele fala: meu coração arde de amor e misericórdia para com as pessoas, para com os homens. E eu só recebo deles o contrário. Eu só recebo desprezo. As pessoas não vão mais à missa. O Brasil diz que é o país mais católico do mundo, mas quem se diz católico no Brasil, somente 8% dos católicos batizados no Brasil vão à missa. 8%! Já pensou? Já entendeu isso? 8% dos católicos vão à missa. E dos 8% que vão à missa, se acharmos lá desses 8%, né, transforma-se 8 em 100%, se acharmos uns 10% desse total que comungue bem, nós estaremos no lucro. Então imagina a quantidade, a porcentagem, dá 0,8%, e eu estou chutando alto. Nenhum por cento dos católicos do Brasil comungam bem, comungam em estado de graça, comungam amando Jesus. Normalmente comungam pela conveniência, porque faz parte, porque eu vou para a missa mesmo, ou nem entendem o que estão fazendo. E Jesus pede que aqueles que o amam reparem o seu coração. E por isso eu quero pedir para vocês aqui. Jesus está sendo maltratado pelas SEBs. Eles estão colocando ideologia no lugar de Jesus Eucarístico. Por isso nós temos muitas congregações do Sagrado Coração de Jesus. Elas têm como um intuito reparar as ofensas feitas ao Sagrado Coração de Jesus. E uma dessas ofensas é uma comunhão em estado de pecado, uma má comunhão, ou colocar ideologia, pedir que uma mulher celebre para que não tenha um padre, menos padres, sendo que nós necessitamos de padre, nós rezamos por vocações, e eles vêm me dizer um negócio desse, né, gente? Isso é simplesmente absurdo. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui com esse carregador. Vou ter que mudar de tomada, eu acho que essa tomada não está funcionando. E vamos lá. Então Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque e pede que durante 9 primeiras sextas do mês se comungue e peça a reparação, reze pedindo a reparação do Sagrado Coração de Jesus. Também lembro vocês que um anjo de Portugal apareceu, né? A gente está no meio da JMJ lá em Lisboa, apareceu primeiro, antes de Nossa Senhora de Fátima, apareceu os 3 pastorzinhos. E o anjo falou para eles rezarem uma oração assim: Jesus, eu vos amo, adoro, espero. Eu amo, adoro, espero e vos amo. Peço perdão pelos que não... Eu creio, adoro, espero, vos amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não espero, não vos amo. Toda vez eu peço a vocês aqui que você estiver na Santa Missa e quando você estiver de joelhos e o Padre erguer Jesus Eucarístico, diga: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, e depois reze: Senhor, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois você pense em você e reze assim: Senhor, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço perdão por quando eu não creio, não adorei, não esperei e não vos amei. Repare o coração de Jesus. E Jesus pede então que nós rezemos assim e peçamos e comungamos toda a primeira sexta-feira do mês em estado de graça, obviamente.
E dessa forma, quem faz essa adoração e devoção ao Sagrado Coração de Jesus, reparando as suas feridas, ele promete a Santa Margarida Maria Alacoque 12 graças. As pessoas saíram da live aí, vamos voltando aí, galera. Aí, ó. Ele promete 12 graças. Temos 14% de bateria, Deus vai prover bateria até o final dessa live. A primeira é: a minha bênção permanecerá sobre as casas que forem devotas ao meu Sagrado Coração e tiver uma imagem do Sagrado Coração, né? Então, se você é devoto ao Sagrado Coração, compre uma imagem do Sagrado Coração, coloque na sua casa e reze, ame, né? Lembre de Jesus, lembre dos pecadores e reze diante da imagem. Isso tem uma devoção de verdade e a sua bênção permanecerá sobre a sua casa. Graças necessárias ao seu estado. Então, dependendo de onde você está, se você é casado, se é solteiro, se tá, o momento que você está vivendo, na sua caminhada, se está discernindo vocação, não importa, Deus vai te dar, Jesus vai te dar, o Sagrado Coração de Jesus vai te dar graças necessárias ao seu estado. Ele vai trazer e vai aumentar a paz nas famílias. Então, a sua família está passando por dificuldade. Aí que está, né? Seja devoto do Sagrado Coração de Jesus, repare o Sagrado Coração de Jesus, fazendo essa devoção e virá. Mas não pense só nas promessas. Pense em Jesus, que está sendo maltratado, que está sendo ferido. E ainda por cima, Jesus vai te dar paz na família. Vai consolar você das suas aflições. O quinto, vai ser um refúgio na vida e na morte, né? Lembro uma história na Europa. Um rapaz caiu de moto e foi atropelado, estava morrendo no chão. E o sacerdote viu de cima do prédio esse acidente, correu, atendeu a confissão daquele rapaz e deu a ele a unção dos enfermos. E ele disse assim: eu sabia que o Sagrado Coração de Jesus não ia me deixar desamparado. E morreu. Morreu e foi para o céu, né, gente? Porque Jesus foi, então, refúgio para ele na hora da morte. Deu a graça dele ter um sacerdote do lado do acidente onde ele iria morrer. Então, Jesus estaria cuidando dele em todos os momentos da vida e até na morte. O Senhor, sexta promessa, bênção do trabalho e empreendimentos. Sétima promessa, a grande misericórdia dele para com os pecadores. Oitava promessa, se a sua alma é tíbia, uma alma preguiçosa, uma alma que não ama, que não se entrega de verdade a Jesus, ela vai se transformar numa alma fervorosa. E uma alma fervorosa, nona promessa, se transformará numa alma de alta perfeição. Décima promessa, os sacerdotes que viverem essa devoção, né, tocarão os corações. Então, os sacerdotes que tocam os corações, quem são? Padre Léo, que era deoniano, Sagrado Coração de Jesus. Padre Zezinho, que era deoniano, Sagrado Coração de Jesus. Até o Fábio de Mello também toca corações. E ele também era um padre deoniano. Muitos padres que tocam corações são padres deonianos. Padre Elton, né, tocou o meu coração. Então, quanto mais devoção, mais corações eles tocam e levam para Jesus. O 11º, terá o seu nome escrito no coração de Jesus. E no 12º, aquele que comungar por 9 meses, na primeira sexta-feira, o Senhor vai dar a graça da perseverança final e a salvação eterna. Amém? Então, veja só, o Senhor, Ele mesmo, além dele pedir que reparem as dores do coração dele, não abandone. Jorge Queiroz, boa noite, Deus abençoe, meu irmão. Estamos aqui falando do Sagrado Coração de Jesus, estamos falando sobre a Eucaristia e as más comunhões aí, infelizmente, que acontecem. Então vamos lá. Jesus, ele tem tanto amor e misericórdia que ele promete e ele, além de pedir que você faça algo, ele dá graças a você, ao nosso coração. Olha que incrível. Como devemos comungar, né? Como eu falei antes, estar bem preparado. Na hora da oração eucarística, você se ajoelha na hora que o padre fala no corpo e sangue de Cristo, nessa hora que as ofertas se transformam no corpo e sangue de Cristo. Aí você se ajoelha, porque agora Jesus está no altar. E o recomendado é que você só se levante no amém, né? Antes do Pai Nosso, tem a oração eucarística termina e você fala amém. Muitas pessoas se levantam logo depois, quando anunciamos, Senhor, a vossa morte. Também pode, mas se você quer uma devoção com todo o seu coração,
fique ali de joelhos, né, naquele momento da oração eucarística. Jesus está no altar, corpo, alma, sangue e divindade. Então, reze de joelhos a oração eucarística. Depois disso, né, mantenha as suas mãos postas, não fique fazendo muitos gestos e coisa nada, porque nós estamos na presença de Deus. Respeite aquele lugar, aquele ambiente. No Pai Nosso também mantenha suas mãos assim, né? Não fique lá apertando a mão, coisa. Jesus está ali no altar. Vamos respeitar a presença de Cristo na Eucaristia. Ele está ali para ser adorado. Não para a gente ficar esbanjando, fazendo bagunça. É para ser adorado. E a adoração é sacrifício. Ele está ali se sacrificando, né? Um sacrifício incruento, mas é sacrifício. Então temos que respeitar o altar. Então, na hora que a gente for comungar, gente, temos que ter zelo na fila da comunhão. Normalmente eu canto uma música do single choir que diz: ó Mãe, cuida de mim, leva-me até o coração de Jesus. Vá para a comunhão, na fila da comunhão, na expectativa da sua vez. A pessoa da frente está recebendo a Eucaristia, deixe um passo para que você faça a flexão. Não vá na fila de qualquer jeito. Jesus está aqui na sua frente. Você, de repente, dá de cara com Deus, que está ali, o corpo de Cristo. Antes de você comungar, a pessoa está lá na sua frente, dê um passo, deixe ela dar um passo, né? Não fique colado nela e faça a flexão, porque você está adorando Jesus. Então, se você não pode receber direto na boca, mãos para trás para receber na boca, a mão esquerda em cima da mão direita, e aí você não pega com a mão direita, você leva a sua boca e comunga na mão, né? Se você for comungar na mão, a mão esquerda, tá? E não desce o braço de qualquer jeito. Sentou no seu lugar, olhe para a sua mão e veja se não tem nenhuma partícula. Cada fiozinho, partículazinha é corpo, alma e divindade de Cristo por inteiro. Então, se você comunga na mão, olhe para que não fique nenhuma partícula de Cristo, para que depois você não bata a mão e ela se caia no banco, caia no chão, seja pisada. Porque um pedacinho de nada que tem ali é Deus 100%. Não é um pedacinho de Deus, é 100%. É o coração de Jesus que está ali na sua mão. E esses dias eu sentei na missa e olhei e falei, caraca, tinha 2 pedacinhos. E eu falei, olha só, Deus, corpo, alma e divindade, todo-poderoso, Criador do universo, em menos de 1 milímetro na minha mão. Como Ele me ama. Limpei, comunguei. Esse é o respeito que se deve ter para com a Eucaristia. O melhor seria nem receber na mão, né? O demônio vai dizer, em alguns exorcismos, que ele trabalhou séculos, trabalhou décadas, fez de tudo para recebermos Jesus Eucarístico na mão. Para quê? Para que os seus adoradores de Satanás, roubassem a Eucaristia. Muitas pessoas pegam, botam na mão, fazem de conta que comungou e vai embora. Muitas pessoas vão dentro da Igreja Católica roubar a Eucaristia. E aqui que está um problema para nós. Triste de que os adoradores de Satanás acreditam na presença de Jesus na Eucaristia e os filhos de Deus, eu vou ter que sair daqui desse lugar aqui porque está acabando a bateria e o carregador não está carregando, tá? E os filhos de Deus não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Gente, agora começou a carregar. Isso é muito triste para nós, tá? Como que pode que os adoradores do demônio acreditem na Eucaristia? Vou ler aqui o comentário Deb. Falando sobre receber a comunhão, siga um padre no Instagram, onde ele fala que é para comungar ajoelhado e somente se alguém tem alguma limitação para comungar em pé. Muito bem. O correto, se não tem ninguém que te incomode a respeito disso, se ajoelhe para comungar, sim, porque você está diante de Deus. Isso seria ótimo, né? Mas às vezes, por exemplo, eu não faço isso? Porque se eu me ajoelhar, vai demorar para eu levantar. Eu vou ter toda se você tem essa flexibilidade de ajoelho e levanta rápido, comungue de joelhos, né? Converse, já saiba quem está ali servindo a Eucaristia, preste atenção nas situações e sim. Eu, antes da pandemia, sempre ia com as mãos para trás para que a pessoa soubesse que eu iria receber na boca. Dessa forma, ela vai trazer até no meu queixo aqui o cálice, para que se caso caia a Eucaristia, ela vai cair dentro do cálice, não no chão.
né? Então, assim, o ministro tem que trazer bem perto da minha boca o cálice e colocar dentro da minha boca. Então, eu tenho que abrir bem a boca, né? Para ele colocar na minha língua a Eucaristia. Seria a forma correta, né? Infelizmente, tem padres que não querem saber disso e tem também bispos que mandam se levantar, né? Se eles fizerem isso, eles estão errados. Você tem o direito, segundo o Código de Direito Canônico, você tem o direito de escolher a forma. Você pode receber na mão, mas se for na mão, é do jeito que eu falei, mão esquerda e a mão direita, leve até próximo do ministro, não fique muito perto dele. Quando ele colocar na sua mão, antes de você sair do lugar, você abaixa a cabeça e comunga na sua mão. Guarda a sua mão aqui. Quando você chega no lugar, você olha para ver se tem uma partícula ou não, tá bom? Gente, eu vou precisar pegar o meu caderninho que ficou para lá. O que acontece, o perigo de se entregar à Eucaristia, e que eu falava que os satanistas acreditam. Os satanistas acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. E por esse modo, o que eu vou falar aqui é pesado. Eles roubam a Eucaristia para profaná-la. E eles levam para os centros deles lá, né, satânicos, e eles fazem o que chamamos de missa negra. Gente, o que eles fazem com Jesus Eucarístico é absurdo, nojento, terrível, e eu não gostaria de comentar exatamente o que é feito. Mas já teve depoimentos, né, de bruxos, de líderes de seitas satânicas, que eles comentam o que é feito na missa. Então, assim, os bruxos têm relações sexuais com a mulher e colocam a Eucaristia dentro dela, depois tiram, jogam num vaso e urinam e defecam em cima, entendeu? Eles profanam Jesus, sabe? Mas Jesus vai dizer que dói o coração de Jesus é quando um filho católico não comunga bem. É quando aquela freira o ignora. Recebe Jesus sabendo que é Jesus e o ignora. Isso deixa Jesus triste, mas é óbvio que é terrível a profanação que fazem com Jesus Eucarístico nas missas negras. Por isso, se você é de alguma comunidade, né, alerte os ministros da Eucaristia, né, e fique atento para que ninguém saia da fila da comunhão com Jesus na mão, que pode estar roubando a Eucaristia, tá bom? Então, a gente tem que entender essa questão. Não podemos ter uma falsa humildade contra Cristo. Outra coisa que foi muito badalada essa semana, né? Muito falada, foi a respeito da JMJ. Eu acho até que é fake news, tá? Eu vi outras pessoas falando, e essas outras pessoas que estão na jornada, eu também vi vídeos dentro da jornada, assisti a missa na jornada, e eu não percebi isso. Mas diziam que em alguns lugares, provavelmente não é oficial da JMJ, deve ter sido uma paróquia qualquer lá. Até porque nem tinha sido feita a missa de abertura da JMJ ainda, quando saiu essa notícia, de que um potinho de plástico tampado com um plástico, né, aquele papel, aquele plástico que tampa assim, esqueci o nome, né? E dentro da Eucaristia tinha até o código de barras embaixo ainda. Gente, não importa onde foi isso, eu acredito que não foi na JMJ, eu vi lá da JMJ, era o local adequado, a forma adequada de se colocar a Eucaristia. E algumas pessoas diziam que isso era uma pregação da humildade. Gente, Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu, ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou em corpo glorioso. E ele não vai voltar mais pobre, ele vai voltar rei do universo. Quando ele voltar, todos verão a sua glória. Cristo, ele se fez humilde, mas nós temos que nos fazer humildes, nos rebaixar e glorificar ele. Então tudo que é para mim, eu preciso ser humilde. Eu, não a Cristo, eu tenho que dar tudo do melhor para Cristo. Para mim, sim, a humildade. Para mim, sim, a servidão, a escravidão de amor por Cristo, a simplicidade. Para ele, não.
Para Ele é glória, o louvor, o melhor. Então, ali onde vai ser o sangue de Cristo, pode ter que ser ouro, tem que ser prata, tem que ser coisas da melhor qualidade. Por que eles roubam igrejas? Né? Porque ali tem valor naquilo, porque é para Deus, é para estar ali o corpo de Cristo. Por que o ostensório é tão bonito? É para ostentar Cristo, para enchê-lo de glória, para Ele é o melhor, para Ele é o nosso melhor. Então assim, a humildade é para mim eu vou usar uma roupa mais simples, eu vou me vestir de forma simples, eu vou agir na simplicidade, eu vou ser humilde, não vou ter o melhor carro, eu posso até ter o melhor carro, mas eu tenho que agir com humildade, né? A humildade é virtude interna, não só externa, ela se transforma em externa depois. Agora, não para Cristo. Então não caio nesse papo de que vamos colocar Jesus num pote de plástico. Eu já vi padres que na primeira comunhão eles fazem uma mesa em forma de cruz, colocam um pratinho de aniversário de plástico, coloca a hóstia lá para a criança receber. Ela fica olhando. Gente, isso é extremamente absurdo, tá? Isso é absurdo. A hóstia é Cristo e para Cristo é o melhor. Não temos que ter essa falsa humildade com Cristo. Para Ele é o melhor. Isso é desrespeito e falta de amor. Caraca, pergunto aqui. Você ama alguém, você não quer dar o melhor para ela? Se você ama alguém, você quer o melhor para a pessoa. Que você quer dar o que é melhor para essa pessoa. Imagina o amor que nós temos que ter por Cristo, se nós não temos que dar o melhor para Ele. Então Cristo se coloca em locais adequados, o corpo de Cristo. O ostensório, o sacrário tem que ter flores ao redor, né? Na hora da missa acender velas, se sair do corpo de Cristo da igreja, ir uma vela junto, caminhar, não sair, tem que ter um palho ou aquele negócio que cobre, né? Tipo um guarda-chuva, um umbrella, que é o nome, para caminhar com Cristo para fora da igreja. Não tocar no ostensório, gente, não toque o ostensório, tá? O ostensório nem o padre toca. Você já viu que o padre pega Cristo, o ostensório, ele pega com um paninho, que eu não lembro o nome agora para te falar. Então, se nem o padre toca, porque você quer ir lá enfiar a mão no ostensório? Quando passar o ostensório, toque no pano. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Toque no pano. Com fé, você recebe sua graça, mas não vai botar a mão no ostensório. Tem que ter um respeito. Respeito, Deus é o rei que está ali, sabe? Então, outra coisa que é triste quando a fala da SEBS vem dizer que não temos que ter reuniões sem o padre, tem que ter, mas só o padre pode dar o sacramento da Eucaristia, transformar, né, rezar, clamar, fazer a Santa Missa e o pão virar corpo e o vinho sangue. Só o padre pode dar o sacramento da confissão. Só o padre pode nos reconciliar com Deus em persona Christi. Isso é uma ordem de Cristo. Caraca, como alguém pode não querer a confissão? Essa pessoa não é convertida, essas pessoas que falam isso. Então, o sacramento da confissão é uma graça para o nosso coração. Uma vez eu estava pegando um Uber, gente, estou passando aqui porque não tem nada segurando a câmera, está na minha mão. E o Uber perguntou para mim onde eu estava indo. E eu falei para ele que eu estava indo pregar. E ele perguntou se eu era crente, evangélico, protestante. Eu falei, eu sou católico. Eu falei, tem pregação na igreja católica? Eu falei, tem muitos pregadores, tem até mais pregador que padre. Tem muito pregador na igreja. Ele falou, que benção, não sabia. E aí eu conversei com ele, vi questões a respeito dele ter sido batizado na igreja, depois foi para algumas protestantes. E no final das contas ele acabou virado em nada. Saiu por causa das pessoas. E eu falei assim, sabe por que as pessoas saem da igreja católica? Por quê? Elas não sabem o valor do sacramento. Ele falou, eu não sei, para mim. Por que vocês têm que ter a comunhão? Nós já não temos comunhão com Deus? Por que tem isso, aquilo? E eu comecei a explicar sacramento por sacramento. Contei um testemunho que eu vivi com a Eucaristia, né? Milagre que eu vi, né, com os meus próprios olhos. E quando nós saímos da BR, estávamos virando, passamos por um caminhão de lixo, recolhendo lixo. E aí o Espírito Santo me deu uma luz e eu perguntei para ele assim, meu amigo, imagine você morar numa casa e nunca tirar o lixo da casa.
Ele falou, uma nojeira, né? Ele falou assim, imagina se você nunca puxar a descarga, nunca recolher nenhum lixo da casa, nunca varrer a casa, nunca tirar os paranhos e morar nessa casa. Você conseguiria morar nessa casa? Ele falou, não, de jeito nenhum. Seria terrível essa casa, né? O fedor, tudo ali é terrível. Ele falou, assim é uma alma que não confessa. Ela não bota o lixo para fora. Ela mantém o lixo lá dentro. Por isso, nós vamos fazer a confissão, nós recolhemos o lixo. E quando nós chegamos, o padre faz o papel de Cristo, gari, que passa e leva nossos lixos embora. Bem na hora que nós estávamos passando o caminhão de lixo, eu falei isso, ele entendeu. Era segunda-feira santa. E aí acabou que ele me deixou lá. Eu falei, irmão, volta para a igreja. Nessa semana tem confissão em toda quanto é igreja, tem mutirão de confissão. Procura uma igreja católica e se confessa. E ele estava em choque com o meu testemunho sobre a Eucaristia. E quando eu comentei sobre isso, ele entendeu o que era a confissão. E então ele pôde, talvez até acreditar. Eu não sei se ele foi de fato, mas eu fiz o meu papel. Gente, como alguém pode escolher outra igreja que não seja a igreja católica, que não tem o sacramento da confissão, que você fique com lixo dentro do teu coração? Como pode escolher outra igreja que não tem o sacramento da Eucaristia, não tem Deus vivo no altar, se doando, sendo colocado, sendo adorado, presente? Quando eu passo na frente de uma igreja católica, eu peço, aqui está Deus, corpo, alma e divindade. Então, sinalzinho da cruz. Não tem como não amar essa igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, e só nela está o corpo de Cristo. Outra coisa que aconteceu, né? Essa aqui é uma aula especial que nós estamos combatendo algumas falas erradas, achismos. Gente, na Jornada Mundial da Juventude teve algumas falas de respeito humano. O que é respeito humano? Respeito humano é um pecado onde, para agradar os homens, eu falo algo que não é da vontade de Deus, ou faço algo que não é da vontade de Deus, ou deixo de viver a minha fé, porque vai ofender os outros. Isso é respeito humano. Então, quando eu tenho respeito maior por um homem do que por Deus. Pedro vai dizer, né? Quando fala assim, a gente já não mandou você parar de pregar esse evangelho? Ele falou assim, Deus mandou eu pregar, você mandou eu parar de pregar. Quem que eu devo obedecer? A Deus ou aos homens? A Deus. Pedro não tinha respeito humano nenhum, nem Paulo, todos eles morreram, deram a vida, mas não tiveram medo de falar a verdade. E aí, primeira coisa que foi uma entrevista travada, voltou. Uma entrevista, travou de novo, e o patriarca lá de Lisboa, que era responsável pela Jornada Mundial de Juventude, falou uma infeliz frase, que talvez eu não esteja nem no contexto, mas a frase foi infeliz. Ele disse que a Jornada Mundial de Juventude não tem o intuito de converter ninguém. Então já começa errado, né? Na primeira aula, se for assistir lá, na primeira aula eu vou falar sobre o papel da igreja. O papel da igreja é evangelizar, é levar as pessoas a conhecer a verdade de Cristo. O papel da conversão é do Espírito Santo. Aí faz sentido a frase dele. Nós não vamos converter ninguém. Quem vai converter é o Espírito Santo. Você não converte ninguém. Se você quer converter seu pai, seu marido, sua esposa, seja lá o que, você não vai conseguir. Nós não convertemos ninguém. A conversão é uma decisão interna do coração para mudar o rumo. Quem faz essa decisão acontecer é a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai converter os jovens na Jornada Mundial da Juventude. Mas a igreja vai fazer o papel dela de fazer os jovens conhecer a verdade, e a verdade os libertará, de conhecer Cristo, de conhecer Jesus. Muitos jovens de Lisboa, e é triste saber, Portugal é o país sede e 40 mil portugueses estavam na jornada, 70 mil espanhóis, tem mais espanhóis e italianos do que portugueses, né? Deveria ter muitos portugueses, tem milhões de portugueses, está sendo portugueses são poucos, né? São só 10 milhões de habitantes em Portugal, mas pelo menos uns 500 mil portugueses tinham que estar lá. Infelizmente só tem 40 e poucos inscritos, provavelmente vai ir mais portugueses que não se inscreveram, mas enfim. Que sejam convertidos pelo testemunho dos jovens que estarão andando pelas ruas, que sejam convertidos no respeito, na educação, que sejam convertidos no olhar. Mas quem converte é o Espírito Santo. A Jornada Mundial da Juventude mais é o testemunho dos jovens de alegria, de felicidade,
de estar vivendo para Deus, que vai tocar os corações das pessoas. Esses jovens não bebem, não vêm fazer algazarra, não ficam por aí se pegando, se respeitam, entra nos lugares, são educados. Caraca, são católicos, olha que bonita essa igreja. E aí as pessoas vão ser tocadas e vão até assistir uma missa e tudo mais. E quem converte é o Espírito Santo. Mas a Jornada Mundial da Juventude, sendo um evento católico, ela tem que cumprir a missão da igreja, que é evangelizar. E nesse caso, evangelizar os jovens. Outra coisa que foi falada pelas lideranças da Jornada Mundial da Juventude, triste, também uma frase, pode ter sido fora de contexto também, deixo bem claro, foi falado o seguinte: a Jornada Mundial da Juventude, não da juventude católica. Muito bem. A Jornada Mundial da Juventude é um evento católico. E ela tem que viver as coisas segundo a Igreja Católica. Então tem um campo da misericórdia que é só para confissão. Tem lá as missas, tem a missa com o Papa, vigília com o Papa, via sacra com o Papa, tudo é católico. Agora, a juventude que vai estar lá, não importa se foi batizada ou não, seja vinda de qualquer lugar e de qualquer credo, seja bem-vinda, acolhida e que seja então evangelizada pela juventude católica e pelo evento, né? Mas a Jornada Mundial da Juventude é católica, é uma jornada católica. Pode não ser só para os católicos, não. Ela é para transformar então os que não são em católicos. Mas quem não for católico, não quiser se transformar em católico, está fazendo o que lá, né? Vai ser tocado, espero eu, por Deus, mas lá vai ter missa, vai ter confissão, vai ter vigília, vai ter via sacra, coisas católicas. Então, não venha, esse papo é um papo, vou virar a página aqui, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais coisa. É um papo de respeito humano. Não tenham respeito humano. Sejam católicos. Eu vi uma pessoa entrevistando uma menina e perguntando para ela sobre interreligiões e não sei o que, e ela falou, não, nós temos aqui, ela com todo respeito, a mulher tentando implementar uma pergunta, e ela falou, nós viemos aqui para ouvir a verdade da Igreja Católica, a única igreja de Cristo, a igreja que salva, a verdade é uma só. Chega de relativização da moral e da fé, gente. Então, tudo isso que eu falei hoje, se você não assistiu desde o começo, está até acabando já a live, são pessoas relativizando a fé e a moral. A igreja não acredita nisso. Não existe uma fé para cada um, não existe uma fé, cada um acredita no que quiser. Cada um acredita no que quiser, pode acreditar no que quiser. Só não pode dizer isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica acredita numa coisa, que eu já falei na primeira, na segunda, na terceira, estamos falando nessas aulas. Amém? Então, vou encerrando por aqui. Todas as outras aulas estão no YouTube, no Spotify. Essa também vai para o YouTube. Essa aula ficou meio conturbada aqui por causa de algumas questões. Mas agradeço a todos que assistiram, que comentaram, que participaram. Deus abençoe vocês. E quinta-feira da semana que vem, ou quarta-feira, vou anunciar ainda, né? Às 9h30, espero eu que dê tudo certo. Vamos para a nossa 7ª aula. E o tema da próxima aula é o Espírito Santo. Então nós já falamos de Deus Pai, já falamos de Deus Filho, nós já falamos da Virgem Maria, nós já falamos sobre a nossa fé, a igreja, algumas questões da igreja na primeira aula, nós já falamos sobre o credo, né, de Niceno-Constantinopolitano, que é o que nós rezamos na missa, eu creio em Deus Pai, e agora nós vamos falar do Espírito Santo na próxima aula. E muita coisa protestante, né, a respeito do Espírito Santo que confundem agora nós católicos. Tem também muitas falácias e coisas. Então é um assunto bem denso, bem importante. Divulguem essa aula, divulguem esse curso, né? Você estará evangelizando. Sirva a Deus dessa forma, viu? Ajude nossa comunidade também. Eu estava com problemas de internet, precisamos de recursos para manter a internet, para manter a luz, a água, para a gente poder fazer também esse curso para você, né? Então, se você tem condições, ajude a nossa comunidade. Nosso Pix é pixeternaallianca@gmail.com. Qualquer valor vai ajudar a gente a fazer, então, a manter a obra, manter o curso, né? Temos aqui internet, temos água, temos essas coisas para poder nos manter. Ajude a gente, viu? Deus abençoe você. Até semana que vem. Essa aula estará no YouTube a partir de
amanhã cedo já, e também no Spotify. Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço. Agradecemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa aula, agradeço por cada um e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Amém? Olha, em vez de apertar no encerrar, apertei outra coisa.